A solução dos dois países, Giovanni, ela não está no horizonte, então? Os dois estados não estão no horizonte? Ô, Pablo, é aquilo que eu disse no final de uma das falas minhas aí. Eu fiquei pensando assim, eu tenho um amigo engraçado, ele fala o seguinte, antes de melhorar, piora muito, sabe? Talvez, eu lanço uma hipótese assim, me atrevendo a ser um pouco otimista, quem sabe com esses episódios terríveis que aconteceram no 7 de outubro. Hoje eu vi um vídeo que, desde a hora que eu vi, eu tô com ele na cabeça e não consigo sair, dos terroristas atirando nos banheiros químicos, Pablo. Eu lembrei dos banheiros químicos que a gente montava quando organizava festivais, sabe? Então, jovens de 17, 18 anos se esconderam ali quando começaram a ouvir tiros, e os caras não se deram ao trabalho de abrir a porta dos banheiros químicos, começaram a alvejar, atirar com metralhador em todos, matando as pessoas que por acaso estivessem ali dentro. Quer dizer, você quer me falar que isso é uma luta? Isso não é um extermínio? Isso não é um crime contra a humanidade? Isso é abjeto, não é? Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Não é? Então eu fico vendo, por exemplo, a reação de Israel, como diz a Dani. Aí o governo... É claro que o governo é um governo extremista, então ele não ia fazer isso. Mas digamos que houvesse um governo um pouco menos extremista. A população cobra, nesse momento, não justiça, vingança. Essa que é a verdade. É uma verdade dura de dizer, mas é a realidade. Não é? Nós, não, que somos humanistas, nós não devemos morder isso aí, né? Essa isca, e seguir esse caminho da vingança, porque não é por aí. Vingança nunca foi justiça. Vingança é a continuidade da violência, do ciclo de violência, e ele nunca se encerra se for de vingança em vingança. Não é? Então, não sei, Pablo, a única possibilidade é os respectivos povos perceberem quão negativos, quão nocivos são as suas respectivas lideranças e promoverem uma renovação. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de ver isso no curto prazo, sabe? Dani, 2 estados. O que você acha? Eu acho difícil. Peraí, Dani. Só que isso não é motivo para a gente não lutar pelos 2 estados, viu, Pablo? Desculpa. Eu acho que a nossa live agora está com uma mensagem muito importante, que é a gente entender as responsabilidades dos 2 lados do conflito. Né? E você assumir a responsabilidade, né? Eu lembro muito do Nelson Mandela, né? Assim, a forma como ele promoveu a união da África do Sul sem promover o ódio, né? Sem perseguir quem perseguia ele, né? Então, assim, eu queria mais Nelson Mandelas, mais Martin Luther King Jr., né? Infelizmente, essas pessoas parece que sumiram. São lideranças que seriam importantes nesse momento, nesses 2 contextos, né? E, infelizmente, não é o que a gente está vendo. A gente está vendo... as projeções que eu vejo são de mais ódio, de mais violência, porque os moderados estão perdendo espaço para os extremistas, né? E aí, assim, por exemplo, a reação de Gaza, né? Hamas não é Palestina, mas dentro de Gaza tem um apoio, né? Um apoio que vem crescendo por conta de que acontece em Gaza, porque a gente esqueceu de comentar aqui, mas está desde 2006, a Israel já promove um bloqueio em Gaza, né? Então, o que ele fez agora foi simplesmente fechar, mas o cerco já existe, né? Então, Israel controla tudo que entra e sai ali para a região, para a faixa de Gaza. Então, o que Israel faz é fazer com que os palestinos ficam mais favoráveis a esse extremo. E aí, com a atitude do Hamas, eu acho que a probabilidade agora é que o extremo dentro de Israel ganhe força por essa questão de nós precisamos nos vingar. Então, assim, está faltando
parcimônia, está faltando sentar e refletir. Eu li uma reportagem muito interessante de um jornal israelense culpando o Benjamin Netanyahu pelo que aconteceu. Né? No dia seguinte, ele soltou uma nota culpando o Netanyahu. Mas são vozes que estão perdendo força, essa é a questão. Então, eu estou com 37 anos, eu não consigo ver que eu não vejo futuro na minha vida, eu acho que realmente eu não consigo enxergar um fim disso, porque infelizmente também tem toda a questão da geopolítica que promove também isso. Né? Então, o Biden vai perder muito com esse conflito agora. Eu acho que o Biden não vai ser reeleito, então a gente vai perder um presidente mais moderado nos Estados Unidos. Eu acredito que o Trump tem. Para mim, a minha previsão é que o Trump vai ser eleito e ele está ganhando com tudo isso que está acontecendo. E se o Trump for eleito, ele tem uma postura isolacionista. Então, cresce, né, dentro da política internacional, dentro do sistema internacional, forças que são contrárias a um diálogo multilateral e promovem mais diálogos bilaterais. E aí a gente fica num mundo muito, né, muito dividido ainda. A divisão, né? A gente está vendo dividir para conquistar, inclusive dividir o povo dos Estados Unidos para conquistar, dividir o povo de Israel para conquistar. A gente está vendo muito isso. Não é só Israel que faz isso, né? Então, a minha leitura de curto, médio, e para mim até um pouco de longo prazo, eu acho que talvez o mundo não vai ficar assim. A gente pode ter alguns movimentos, mas Israel e Palestina eu acho muito difícil sair. Talvez a solução vai ser o extermínio de um ou de outro, né? E aí a gente vai ter paz com base em mortes, né? Então, mas tá triste, né? Eu sou muito pessimista, infelizmente, mas eu acho que é importante. Qual que é a reflexão que a gente tem que fazer aqui? Não é porque eu sou pessimista que eu acho que a gente tem que parar de conversar, que a gente tem que parar de falar, né? Eu acho que nós, como brasileiros, temos que ter muito cuidado com a nossa fala, né? Porque a gente está replicando o ódio de Israel e de Palestina aqui dentro. Para quê? Né? Por que a gente está usando o ódio que existe ali para aumentar o ódio que existe aqui? Eu não entendo isso, né? Por que existem quem defende a Palestina tem que acabar com Israel e quem defende Israel tem que acabar com a Palestina, né? Ou quer apontar o dedo um para o outro usando a bandeira de Israel e de Palestina? Não, gente. Não é a gente não tem que trazer para cá isso aí, né? Eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Eu acho que essa reflexão ela tem que existir em cada um de nós. E eu acho que essa é a mensagem que a gente quer transmitir aqui hoje, né? Não vamos nos tornar Israel. Né, cuidado com o fundamentalismo de qualquer forma, né, seja ela política, religiosa ou qualquer coisa, porque você acaba com o diálogo, a gente acaba com a coexistência, né, porque vira guerra. Se você, assim como eu, chegou naquela fase da vida que um bom óculos, uma boa armação, mas principalmente uma lente de excelência é fundamental para sua qualidade de vida, eu tenho uma dica, eu tenho um toque. Ótica Ideal. Para quem é aqui de Goiânia, como eu, fica ali na Vila Nova, perto da Praça Boa Ventura. E é o seguinte, os caras são especialistas em qualidade. Isso é o fundamental, cara, entregar o melhor produto para você no melhor preço do mercado. Vai lá, troca uma ideia com o Marcelo e veja se o atendimento não é de primeira e o serviço de excelência. Por quê? Eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro no computador, cara, tá precisando de um óculos que não deixasse a minha vista cansada, dia inteiro aqui mexendo com informação tal, não sei o quê. Uma lente anti-reflexo como essa me deu conforto, cara, melhorou demais a minha produtividade e eu tenho certeza que vai ter a melhor solução também para aquilo que o seu oftalmologista recomendar. Olha, multifocal, enfim, óculos de sol, você que precisa de um óculos para dirigir, eles vão ter a solução. Vai lá na Ótica Ideal e confira. Rapaz, o trabalho é 100% garantido, qualidade intocável. Eu recomendo.